pelo convite. Eu vou colocar minha tela aqui, projetar. Bom, eu que agradeço o convite. É muito bom falar de nutrição no câncer de cabeça e pescoço. Um evento multidisciplinar. Muitas vezes a gente vê eventos multidisciplinares ou multiprofissionais que colocam como multidisciplinar ou multiprofissional, e na verdade só tem algumas especialidades médicas, né, nesse congresso. Então até parabenizo a equipe também por ter essa abrangência, né, para todos os profissionais que têm o cuidado, né, no paciente com câncer, que todos são importantes nesse manejo do paciente com câncer e também com outros diagnósticos. Em relação ao paciente com câncer de cabeça e pescoço, assim, eu amo falar sobre o paciente de câncer de cabeça e pescoço. É a área da oncologia que eu mais gosto de atuar, é o paciente com câncer de cabeça e pescoço, e é onde a gente vê a multidisciplinariedade, né, onde a gente vê os vários profissionais atuando e como precisa ter uma relação entre esses profissionais realmente, eles precisam conversar. Não que nos outros tipos de câncer isso não é necessário, mas no paciente com câncer de cabeça e pescoço há uma necessidade em que haja essa conversa entre os vários profissionais da equipe para que se tenha resultados positivos nesse paciente, né? Não tem como eu, como nutricionista, somente poder ajustar a alimentação dele sem uma conversa com o fonoaudiólogo, sem esse fonoaudiólogo também ter um diagnóstico nesse paciente, né, para a gente poder também modificar a consistência da alimentação, saber também conforme esse paciente está naquele momento, né. Então, sempre é bom ter a conversa com todos os profissionais, tanto médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todos os profissionais são importantes nesse processo, né. Eu começo falando um pouquinho, deixa eu passar. Aqui no sumário eu coloquei algumas abordagens que a gente vai dar nessa apresentação. Então eu coloquei aqui alguns tópicos e que a gente vai passando por elas ao longo. Então a gente vai começar falando sobre por que a nutrição é importante no paciente com câncer de cabeça e pescoço. Então por que a gente tem que pensar na nutrição dele? Será que a gente precisa pensar, olha, esse paciente precisa se nutrir bem ou não? Será que esse paciente pode ficar sem um acompanhamento nutricional, sem ter nenhuma abordagem nutricional desse paciente? Então, a gente vai abordar os aspectos que fazem esse paciente com câncer de cabeça e pescoço ser diferenciado em relação à alimentação dele e à condição de nutrição. Vamos falar um pouquinho também sobre avaliação nutricional. Eu não vou focar assim, de forma muito específica em avaliação nutricional, mas vou mostrar algumas triagens nutricionais, algumas avaliações nutricionais que a gente utiliza, até para conhecimento também das outras áreas e também para a gente saber o porquê que a gente utiliza essas avaliações nutricionais. Então, a gente faz triagem nutricional, a gente faz avaliação nutricional com um objetivo nesse paciente. Vou falar um pouquinho também de manejo de sintomas, né, que a gente pode manejar também esses sintomas através da alimentação. Então, a gente tem vários consensos que falam para a gente como manejar esses sintomas desse paciente através da alimentação. E é claro que o manejo de sintomas ele deve vir antes até a gente conseguir ter uma suplementação nutricional. Ou algumas vezes a gente faz também de forma paralela. E a terapia nutricional nesses pacientes também é algo que a gente utiliza bastante, algo que a gente faz muito. Tanto a terapia nutricional oral, que é por meio de suplementos nutricionais orais, quanto a terapia nutricional enteral também, que muitos pacientes cursam com a terapia nutricional enteral devido a problemas de disfagia, devido a problemas realmente de deglutição, né? Ou até mesmo por esse tumor, né, estar crescendo naquela região, acontecer algumas obstruções, então, algumas vezes há necessidade de se utilizar a terapia nutricional enteral nesses pacientes. E depois a gente vai fazer algumas considerações finais sobre o que a gente conversou durante essa conversa. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é por que a nutrição é importante no paciente com câncer de cabeça e pescoço. Então, se a gente pensar de forma específica no paciente com câncer de cabeça e pescoço, a gente vê que as áreas acometidas por esse câncer, né, que podem ser cavidade nasal, seios paranasais, cavidade oral, faringe, glândulas salivares, laringe, essas são áreas que estão muito relacionadas à alimentação, né? Então, são áreas que são necessárias tanto para mastigação,
quanto para a deglutição desse paciente, né? Para sentir o sabor do alimento. Então, para ter essa questão da salivação, então são áreas importantes e áreas que se tiver alguma alteração nessa área, a gente vai ter complicações em relação à nutrição desse paciente, em relação à sua alimentação. Estudos já demonstram que a nutrição ela é muito importante no câncer de cabeça e pescoço, já que a gente tem que ter uma adequação nessa dieta, né? As dietas normalmente elas tendem a ser adequadas de acordo com a consistência. Então, existem alguns pacientes que só toleram dieta líquida, existem alguns pacientes que só toleram dieta pastosa, existem alguns pacientes que, de acordo com o diagnóstico, né, fonoaudiológico, a gente precisa também colocar espessante nessa alimentação. Então, líquidos ralos, esse paciente, ele tem uma disfagia para líquidos ralos, então a gente precisa também colocar espessante nessa alimentação. Então, a gente precisa fazer uma adequação dietética realmente, de acordo com a individualidade do paciente. Então, não tem algo assim como receita de bolo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, o que eu como quando eu tenho um câncer de cabeça e pescoço? Na verdade, a gente precisa avaliar, a gente precisa ver se há a necessidade tanto de variar essa consistência, e na maioria das vezes a gente precisa modificar essa consistência alimentar desse paciente. Precisamos averiguar também se esse paciente está consumindo as suas necessidades energéticas e proteicas. Então, eu calculei para ele 2.000 calorias, 90 gramas de proteína. Será que ele está alcançando isso por via oral? Será que eu preciso fazer uma suplementação para ele via oral? Então, isso a gente precisa ajustar. Precisamos verificar o estado nutricional do paciente também. Então, é tudo muito individualizado. Então, a gente precisa avaliar o paciente para poder fazer esses ajustes dietéticos. Em relação também a esse tipo de câncer, né? Nós temos algumas adaptações que nós temos que fazer nesse paciente. Esse paciente, ele costuma ter uma perda de peso. É comum ele perder peso, porque ele já normalmente já chega para nós, assim, na consulta de nutrição, já relatando uma grande perda de peso. Então, eu perdi 10 quilos, eu perdi 5 quilos, eu era mais gordinho, agora eu tô bem magrinho. E é uma perda de peso involuntária, é uma perda de peso em que esse paciente teve essa perda, não porque ele reduziu o seu consumo alimentar porque ele queria emagrecer, foi porque ele não conseguia se alimentar corretamente. Muitas vezes tinha fome e não conseguia se alimentar. Ou mesmo esse paciente, ele cursa com uma anorexia, né? Se ele já tem uma quimioterapia, se já está em curso de quimioterapia, radioterapia, ele cursa com uma anorexia, né? Promovida pelos tratamentos e também promovida pelo câncer. E esse paciente, ele tende a diminuir o seu peso corporal, né? Além do peso corporal, aqui tem também o IMC e a desnutrição. Além do peso corporal, a gente tem que pensar muito também na composição corporal desse paciente. A gente, como nutricionista, a gente não pensa somente no IMC e no peso. Tudo bem que a perda de peso é um fator prognóstico negativo no paciente oncológico. Perder peso durante o tratamento não é algo que a gente objetiva, não é algo que a gente quer. A gente quer ou manter o peso do paciente ou então fazer com que ele haja ganho, mas minimamente manter o peso desse paciente. Mas também a gente tem que olhar a composição corporal dele. Então, se a gente tem um paciente que tem uma composição corporal adequada, ou seja, ele tem uma musculatura ativa, ele tem um músculo que ele tem uma qualidade boa, uma quantidade boa também, eu também tenho bastante benefício para esse paciente. Não é só olhar, esse paciente sempre foi magrinho, esse paciente, ele tá obeso, porque às vezes, né, assim, a gente não vê tantos pacientes com câncer de cabeça e pescoço obesos, né, comparados com outros tipos de câncer. Mas, muitas vezes, é negligenciado o paciente obeso, né? O paciente fala que ele tem reserva, que ele não precisa ir para nutricionista. Por que ele precisa ir para nutricionista se ele tem reserva, né? Normalmente é conversado muito, né? E falado que a nutrição é importante e a manutenção do peso corporal desse paciente é muito importante durante esse processo de tratamento. Então, não é porque o paciente é obeso, não é porque o paciente não está desnutrido que ele não precisa ser acompanhado e que a perda de peso dele não deve ser algo considerado ruim, algo considerado grave nesse momento, tá? Algumas vezes a gente necessita utilizar uma suplementação nutricional oral, tá? Que normalmente são em formas líquidas, né? A gente pode utilizar o pó diluído, né? Ou a forma líquida, realmente nesses pacientes.
Não são todos que necessitam, mas assim, a gente vai ver alguns estudos que têm demonstrado até de forma profilática a utilização desses suplementos. E a sensibilidade aos alimentos também. Então, alguns pacientes falam que sentem gosto metálico, que não sentem o gosto do alimento, que tem uma dificuldade na salivação, né? Então, como a gente pode ter um manejo dessa alimentação para poder ajudar esse paciente a consumir bem, a consumir melhor suas necessidades nutricionais. Além disso, a gente tem que ficar muito de olho na funcionalidade desse paciente. Então, a questão funcional é muito importante no paciente com câncer. Então, se antes ele fazia todas as suas atividades de vida diária, conseguia andar sem ajuda, conseguia fazer suas atividades do lar sem ajuda, e agora, quando está com câncer, né, com esse processo de adoecimento, esse paciente não consegue mais fazer isso. Não consegue por quê? Porque não tem força. Ele fala que não tem força nas pernas, que ele levanta e as pernas ficam meio que tremendo. Ele não tem essa força para conseguir andar, ele tem medo de cair. Isso tudo é uma funcionalidade ruim desse paciente. E isso também está relacionado com um prognóstico não tão bom nos casos do paciente com câncer. Então, a gente também precisa ficar atento a isso, para poder ajudar através da alimentação também. A fadiga também é muito comum nesses pacientes, e a gente sempre fala, a nutricionista sempre fala que o paciente com câncer, não é porque ele está com câncer que ele vai ter que ficar só deitado no sofá, sem fazer nada. Não, ele tem que se mexer, ele tem que fazer atividade, ele não precisa correr uma meia maratona, né? Mas ele precisa fazer algum tipo de atividade para poder ajudar a esses músculos ficarem ativos e também ajudar essa questão da fadiga, né? Quanto mais você fica parado, mais fadiga você tem, né? A gente costuma falar que quanto mais você vai ficar parado, mais fadiga você vai ter. Então, por isso que a gente precisa avaliar esses pacientes e também orientar essa atividade física, sempre essa atividade física orientada, né? E também com a liberação médica. Então, sempre ter uma orientação para fazer essa atividade física, tá? Em relação à qualidade de vida, a gente sempre vai buscar a melhoria da qualidade de vida desse paciente, onde ele vai ter a questão muito da aparência, eles têm muito essa questão. Então, o câncer está crescendo, então as pessoas comentam, as pessoas falam, esse paciente ele vai ter essa questão da sua imagem corporal também, e muitas vezes isso acontece quando a gente vai conversar com o paciente para colocar uma sonda, né? Às vezes o paciente está consumindo pouquíssima da alimentação, né? Suas necessidades nutricionais não estão sendo alcançadas, a gente já orientou a suplementação via oral, ele está fazendo a suplementação via oral, mas mesmo assim esse paciente não está conseguindo atingir as suas recomendações nutricionais. Então, a gente sempre fala para esse paciente também para ter a via acessória, que é a via interal. A gente pode ter a via interal nesse paciente. E, muitas vezes, ele fica falando sobre aspectos relacionados à sua imagem. Então, as pessoas vão me olhar, vão me ver com aquele tubo no nariz, né? O que elas vão pensar? Eu não quero colocar, porque justamente as pessoas vão me olhar, vão achar que eu estou doente. Querendo ou não, sem a sonda, eu consigo disfarçar, eu consigo ter não ficar assim tão com cara de que estou doente, né? Então, até para a gente instituir uma terapia nutricional, a gente precisa conversar muito com esse paciente, falando com ele que o benefício daquela terapia nutricional é muito maior, né? O benefício daquilo está muito relacionado à sua qualidade de vida, está muito relacionado a essa terapia nutricional naquele momento e naquele momento, né? Alguns deles também falam sobre a questão de não se alimentar pela boca, mas na verdade a terapia enteral, ela não exclui a terapia oral, não exclui você continuar se alimentando pela boca. Você pode ter essas duas vias de alimentação acontecendo ao mesmo tempo. Então, não tem por que você excluir a via oral, sendo que o paciente está em via interal. Fala assim, não, mas ele está em interal, tudo bem. Mas ele pode utilizar também a via oral se isso não for um problema, se não for algo contraindicado naquele momento. Mas se não for contraindicado, for só por uma diminuição da sua ingestão alimentar, ele pode fazer as duas vias sem problema nenhum, tá? Então, nós temos aqui um quadro de um paciente
que necessita muito de um cuidado nutricional, né? Um cuidado que precisa olhar tanto para o seu estado nutricional quanto para a sua ingestão alimentar, para que esse paciente não tenha uma desnutrição e para que esse paciente não tenha um prognóstico ruim, né? E sua qualidade de vida também a gente consiga alterar também a qualidade de vida desse paciente. Além disso, a gente tem que o câncer de cabeça e pescoço vai passar por os pacientes com câncer de cabeça e pescoço vão passar por uma série de tratamentos. Então, é muito comum esses pacientes passarem por uma quimioterapia, uma radioterapia e uma cirurgia, sendo que as cirurgias de câncer de cabeça e pescoço são cirurgias grandes, são cirurgias que mexem com várias estruturas, né? Algumas vezes, deixa eu só passar para cá, algumas vezes a gente tem esse paciente fazendo uma cirurgia em que, por exemplo, ele vai fazer uma laringectomia total, né? Vai tirar toda a estrutura da laringe. Algumas vezes é necessário fazer alguns enxertos, então pegar um enxerto do peitoral, pegar a musculatura para colocar nessa área. Então, imagina a recuperação desse paciente, né? São cirurgias de grande porte e que o paciente precisa estar nutrido para essas cirurgias. Imagina você pegar um paciente desnutrido, né? E colocar para uma cirurgia de grande porte dessa. Para a recuperação da cirurgia, eu preciso de anabolismo, eu preciso que esse paciente tenha a formação de proteínas, ele precisa de proteína para ter esses tecidos, né, para ter a formação desses tecidos. Eu preciso também que esse paciente ele esteja num momento não tão inflamatório, né, esse paciente, eu curse um pouco, é claro que o câncer ele é inflamatório, mas eu cuidar também do estado inflamatório desse paciente. Então, eu preciso recuperar o mais rápido possível esse paciente antes da cirurgia. Então, um paciente desnutrido, né, que a gente chama de uma desnutrição grave, quando entra numa cirurgia de grande porte dessa, a gente sabe que vai ter algumas complicações e que a gente precisa ficar de olho. O ideal é que o paciente vá para essa cirurgia, né, o estado nutricional adequado. Alguns estudos aqui demonstram que os pacientes com câncer de cabeça e pescoço perdem até 20% do peso corporal durante a fase terapêutica e pós-terapêutica. Então, esse paciente ele vem cursando com uma perda de peso grave, né? Esse paciente ele tem uma perda de peso grave e precisa de uma orientação nutricional. E as complicações associadas à desnutrição incluem o risco aumentado de infecções, como nós falamos, depois da cirurgia, né? A cicatrização de feridas também fica prejudicada, função cardíaca e respiratória, fraqueza muscular. Então, quando eu tenho estou fazendo uma quimioterapia e também eu tenho uma perda de peso, eu não perco só peso. A gente tem que imaginar que a perda de peso ela não vem só de gordura. Às vezes a gente pensa assim, perdeu peso, perdeu só gordura. Não, ele perdeu gordura, ele perdeu massa muscular, ele perdeu sua composição corporal. Então eu preciso também verificar de como está essa composição corporal e se ele também teve perda de tanto de força muscular quanto também da sua funcionalidade. Tem mais resposta também à radiação quando tem essa desnutrição, né? E também uma maior taxa de mortalidade. Até quando a gente fala de quimioterapia, a gente sempre fala que o músculo é o nosso querido. O músculo na nutrição oncológica ele tem que estar preservado no tratamento, né? Quando a gente tem uma perda muscular muito, muito severa durante o tratamento, eu tenho mais risco de ter complicações e toxicidades da quimioterapia. Então, eu tenho mais risco de ter náuseas, de ter vômitos, de ter diarreia. Esse paciente ele pode ter outras toxicidades, como síndrome Malpé. Então, esse paciente ele pode ter complicações e toxicidades relacionadas também à sua composição corporal. Então, manter a sua composição corporal e a atividade física também é ótimo nesse paciente. Em relação também à desnutrição desse paciente, a gente vê que o câncer de cabeça e pescoço está aqui, de acordo com esse estudo, né? Esse estudo avaliou 1.903 pacientes oncológicos de vários tipos de câncer, né? Foi visto que o câncer de pâncreas é o que tem maior desnutrição, mas o câncer de cabeça e pescoço, ele está em 50%. Então, metade dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço são desnutridos. Então, isso é um alerta para a gente, né? Isso é algo que a gente tem que ficar muito de olho. Isso foi feito, né? Esse estudo foi feito em pacientes que estavam no início do tratamento ainda. Então, será que esses pacientes a gente vai ter um aumento considerável de pacientes desnutridos? Com certeza, né? Então, o paciente com câncer de cabeça e pescoço precisa de uma orientação adequada, precisa de uma nutrição adequada também, para que não haja essa desnutrição e não haja aquelas complicações que eu falei
anteriormente para vocês. Falando um pouquinho agora da avaliação nutricional, a gente tem alguns protocolos de avaliação nutricional no paciente oncológico, tá? Em relação ao paciente oncológico, a gente tem a ASGPPP, que é a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. Essa avaliação, esse indicador, né, a gente avalia o paciente logo na internação do paciente ou pode ser feito de forma ambulatorial também. Essa triagem, avaliação nutricional, ela é feita e é exclusiva para pacientes oncológicos. Na verdade, ela foi criada para pacientes oncológicos. Se a gente for olhar os sintomas aqui, ó, isso aqui é a carinha dela, vocês vão ver que eu vou passar vários slides dela porque ela é bem grande, mas ela é muito completa de ser feita na prática. Então, aqui tem vários sintomas e esses sintomas estão relacionados com o paciente oncológico. Então, a gente vê aqui boca seca, ferida na boca, constipação. Então, quando a gente pergunta isso para ele, ele se vê nessa triagem, sabe? Não é uma triagem que eu pergunto somente como é que está seu intestino. Não, é uma triagem em que eu faço específico nesse paciente, com os problemas que normalmente esse paciente tem. Então, problema para engolir, por exemplo, um paciente com câncer de cabeça e pescoço. Então, é uma triagem específica para paciente oncológico, onde avalia peso, avalia os sintomas, a ingestão alimentar também, se é só líquido, se modificou essa ingestão, se está consumindo menos, e sua atividade ou função também, de acordo com a sua funcionalidade, que é muito importante, tá? Aqui essa parte também a gente coloca sobre o estadiamento, né? A idade do paciente também é considerada nesse tipo de avaliação nutricional. A demanda metabólica, de acordo com se o paciente teve febre, a febre aumenta o gasto energético. Então, se um paciente teve febre, a gente tem um aumento de gasto energético basal, que é o que a gente necessita, né, para nossas funções metabólicas, de forma geral. E o uso de corticoides. Os corticoides, eles são ótimos assim, para prevenção de náusea, vômito, até durante a quimioterapia, né? É um protocolo da quimioterapia. Porém, eles têm alguns efeitos. Eles aumentam a glicemia, eles têm a função também de causar proteólise, ou seja, diminuir essa musculatura nesse paciente. Então, a gente que quer manter a composição corporal, a gente usar corticoide também, a gente sabe que vai ter algum efeito, né, nessa musculatura. Tem em relação com o edema também, que a gente tem que ficar de olho. Não adianta pesar o paciente e falar assim, olha, ele ganhou 2 quilos, que maravilha. Não, o paciente pode estar demasiado. Então, a gente precisa avaliar também se ele não tem um edema que está comprometendo a nossa avaliação nutricional. Aqui, em relação o exame físico, né? É super importante o nutricionista fazer o exame físico para avaliar como é que está esse paciente, as reservas de gordura e as reservas musculares também. Então, olhar o paciente, ver se esse paciente tem um abdômen escavado, né? Isso para todas as profissões, né? Não só o nutricionista, várias outras profissões também fazem esse exame físico e é muito importante. Até para alertar também a equipe de modo geral, né? Falar, olha, eu fiz o exame físico, achei esse paciente muito emagrecido, será que a gente pode fazer algo diferente para esse paciente? Ter essa conversa também entre a equipe, né? E o exame físico não é só do nutricionista. É claro que o nutricionista tem um olhar muito voltado para essas reservas corporais, mas qualquer outro profissional, né, da equipe pode fazer esse exame físico e alertar, e até falar, olha, você pode dar uma olhadinha lá para mim, eu achei essa área desse paciente muito profunda, o que você acha, né? Se a gente pode fazer alguma intervenção mais específica nesse paciente. E depois a gente classifica esse paciente como estadiamento A, B ou C, onde o A é o paciente bem nutrido, B é o paciente moderadamente desnutrido ou suspeito de desnutrição, e C é o paciente gravemente desnutrido. Eu trago aqui essa avaliação para vocês verem essa triagem como forma de conhecimento de vocês, né, pelo conhecimento, porque algumas vezes a gente fala com alguns profissionais e fala assim, olha, eu fiz a ESG do paciente, eu fiz a ESG PPP do paciente. Aí ele te olha com uma cara assim, tipo, não sei o que é. Você fala, não, é uma triagem que a gente faz de forma específica para o paciente oncológico. Eu coloquei no prontuário, dá uma olhadinha lá, vê também. Vamos conversar sobre isso. E eu sei, assim, que algumas áreas não têm tanto esse conhecimento dessa triagem, dessa avaliação, e que a gente tem um instrumento muito importante, né? Às vezes, no prontuário desse paciente, é importante também a gente ter o registro. Em relação aos estudos, muitos deles, tá? A gente tem muitos estudos, esse aqui de 2020, eu quis trazer o mais recente, que fala sobre a ESG-PPP.
em relação a avaliar a desnutrição nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, esse instrumento é muito importante de ser feito nesse paciente o mais precoce possível, para se identificar a desnutrição o mais rápido possível, ou o risco dessa desnutrição o mais rápido, e que a gente possa intervir nesse paciente o mais rápido possível, né? Qualquer tempinho que a gente perde, né, nessa questão do paciente oncológico, é um tempo que depois a gente vai sofrer mais para ter esse manejo do sintoma, ou então essa questão da composição corporal dele. Em relação à avaliação nutricional, nós também temos a fragilidade, que antigamente se achava que a fragilidade era só o paciente idoso que tinha isso, né? Falava, o paciente idoso é aquele que tem que ser por ajuda de muleta, né? É aquele paciente que não consegue andar muito bem, é aquele paciente fraco. Mas na oncologia a gente vê muito o conceito de fragilidade, que é um conceito diferente de sarcopenia, né? Então, a fragilidade, ela foi identificada, né, por Fried e colaboradores, e ela tem essa questão de marcadores físicos, baixo custo, e tem uma padronização nela. Então, a gente classifica o paciente como robusto, pré-frágil ou frágil, e isso faz com que a gente tenha intervenções nutricionais específicas para esse paciente de acordo com a sua fragilidade. A gente acaba fazendo essa avaliação, né, da fragilidade muito junto com o fisioterapeuta, já que a gente tem alguns testes, né, de avaliação funcional, avaliação física, então a gente acaba fazendo muito com o fisioterapeuta também. E, diferentemente da fragilidade, a gente tem a sarcopenia também. A sarcopenia, antigamente, a gente achava que sarcopenia era o quê? O paciente que a gente fazia o exame nele e ele tinha a musculatura uma quantidade baixa. Mas, na verdade, agora, de acordo com esse novo consenso de sarcopenia de 2018, a gente acredita que a sarcopenia é aquele paciente que tem uma qualidade muscular ruim, então, músculo infiltrado por gordura ou baixa força nesse músculo, e também um paciente que tem uma quantidade muscular baixa. A gente tem aqui, dentro desse trabalho, né, de sarcopenia, a gente tem esse fluxograma, em que a gente vai passando com o paciente, né, por esse fluxograma, e verificando se a quantidade muscular dele está boa, se a qualidade muscular, se ele consegue fazer alguns testes de performance física, para poder avaliar se a sarcopenia é plausável ou confirmada, ou então a gente pode até classificar como uma sarcopenia severa, de acordo com os testes que a gente faz. Então, nós temos vários parâmetros para avaliar essa massa muscular no paciente, e também nós temos outros parâmetros como a bioimpedância elétrica, que também é legal de ser utilizada. Não sei se vocês quem já foi nutricionista, muitas vezes vê aquela balança que a gente coloca o pezinho, né? E sobe a mãozinha para poder fazer a bioimpedância elétrica. Na verdade, nos pacientes oncológicos a gente pode fazer essa também, mas aqui representada a gente tem a bioimpedância através dos eletrodos que a gente cola nesse paciente e aí é passada uma corrente elétrica. Ele não toma choque, tá? Não é algo que dá choque no paciente, é passada uma corrente elétrica que ele nem sente. Ele não sente essa corrente elétrica passando e nos dá o resultado de quanto tem de gordura, quanto tem de músculo, para a gente poder avaliar a composição corporal desse paciente. Aqui também é um estudo em que mostra a questão do ângulo de fase, que é um dos componentes da bioimpedância elétrica, nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, como pode ser benéfica também a utilização dessa bioimpedância elétrica. Falando um pouquinho de manejo de sintomas, o paciente já foi falado por vários profissionais antes, e o paciente ele pode ter uma série de sintomas. Então, ele pode ter xerostomia, trismo, disfagia, mucosite, úlceras orais. Nós, como nutricionistas, assim, a gente consegue fazer algumas adaptações da dieta, tá? Então, por exemplo, paciente com xerostomia, tentar consumir alimentos com molho, né, para poder ajudar a não ficar tão seco, evitar aqueles alimentos muito secos, como creme cracker, aqueles alimentos que podem até machucar a boca desse paciente, né? Utilizar alguns, por exemplo, pode colocar água com limão nesse paciente para poder ter um aumento dessa salivação, que a gente sabe que os ácidos ajudam nessa salivação. O trismo também incapacita algumas vezes esses pacientes a consumir com talheres, então ele não consegue colocar o talher todo na boca. O garfo, a colher não passa, né? Não consegue. Então, muitas vezes a gente utiliza também
os canudos para esse paciente, se ele tiver uma sucção boa, os canudos para ele conseguir, e aí só vai ser uma dieta líquida, né? Ele não vai conseguir outros tipos de dieta. Esse paciente também pode cursar com uma disfagia, e eu sempre falo que o nutricionista ele não tem capacidade técnica de avaliar a disfagia. Ele pode suspeitar, ele pode falar assim, eu acho que esse paciente está com uma disfagia. Mas a gente não tem capacidade de avaliar essa disfagia, a gente não tem capacidade técnica. Quem tem a capacidade técnica para isso é o fonoaudiólogo. Então, é sempre bom a gente encaminhar esse paciente o quanto antes ao fonoaudiólogo para poder trabalhar em conjunto. Então, quando eu atendo assim, pacientes que não passaram ainda pelo fonoaudiólogo, eu sempre encaminho o fonoaudiólogo e converso com ele falando assim, olha, eu estou te prescrevendo isso aqui, mas pode ser que depois da consulta que você tenha com o fonoaudiólogo, a gente tenha que modificar alguma coisa. Pode ser que eu modifique, pode ser que a gente tenha que ficar na forma de purê, pode ser que a gente tenha que colocar um espessante. E isso não é um problema. O problema é esse paciente, você orientar ele uma consistência, na verdade, aquela consistência esse paciente está com uma disfagia, né? E você não saber, e esse paciente cursar com problemas posteriores, né? Ter alguns problemas em relação a isso. Então, é sempre importante também saber até onde a gente vai e sempre encaminhar a equipe, né? Para poder ter um cuidado mais assertivo a esse paciente. O ideal sempre é que o paciente passe por todos os profissionais logo em que ele tem o seu diagnóstico. Então, teve seu diagnóstico, vai passar por nutricionista, por fonoaudiólogo, por fisioterapeuta, para que cada um consiga avaliar esse paciente e ter as orientações necessárias para ele, né? E poder trabalhar em equipe também. Em relação ao manejo dos sintomas, eu citei alguns, mas não vou ficar falando de todos, porque são muitos, e aí não daria tempo de eu falar aqui. Então, aqui eu trago os 2 consensos. Quem quiser saber sobre o manejo dos sintomas pode pesquisar esses consensos, eles estão na internet abertos em PDF, tá? Então, pode pesquisar o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, ou a Abraspen, e aqui tem os manejos de sintomas também, que são utilizados para esse paciente, e é o que a gente faz na prática. Em relação à terapia nutricional, eu trago aqui a diretriz da Abraspen, em que fala que a terapia nutricional para pacientes de câncer de cabeça e pescoço deve ser iniciada precocemente. E se a ingestão de energia for inadequada, ou seja, se o paciente consumir menos do que a gente prescreveu para ele, né, recomenda-se o uso de suplementos orais, que são aqueles suplementos que têm uma densidade calórica, ou então a alimentação por sonda integral. Aí, nesse documento, olha o que ele fala. Ele fala que recomendamos consultas semanais com o nutricionista durante a radioterapia de câncer de cabeça e pescoço por pelo menos 6 semanas. Ele coloca bem explícito o câncer de cabeça e pescoço, que a gente sabe que é um tipo de câncer que vai ter repercussões nutricionais. É claro que na prática, no SUS, a gente não consegue fazer dessa maneira, né? De ver o paciente a cada semana, porque acaba que nossa agenda não comporta. Mas é importante que esse paciente tenha essa conversa também, né? Então, a gente precisa ter essa avaliação no paciente e também ter essas consultas semanais, se possível, fazer consultas semanais com esse paciente, tá? E o grau de evidência moderado, então, um bom grau de evidência para esse paciente, tá? Aqui tem as definições de terapia nutricional oral, enteral e parenteral, quando se utilizar cada uma delas, tá? Então, a oral é quando esse paciente tiver uma ingestão menor que 70%, a enteral menor que 60%, e parenteral quando eu não tenho um trato gastrointestinal funcionante. Então, normalmente, no câncer de cabeça e pescoço, no paciente com câncer de cabeça e pescoço, a gente utiliza tanto a terapia nutricional oral, ou a enteral, ou as duas juntas. Então, também ocorre da gente acontecer. Aqui eu trago para vocês alguns suplementos, tá? Eu fechei as marcas, não tenho conflito de interesse com nada, tá? Eu trago de várias marcas, para a gente poder pensar que o paciente oncológico, ele pode necessitar de uma terapia nutricional integral, mas não é aquela que ele vai chegar na farmácia e vai escolher a que ele gostou mais, a que tem uma imagem mais bonita, a que tem uma embalagem mais chamativa. Não é assim que a gente escolhe. Cada um desses suplementos tem compostos diferentes. Então, a gente tem compostos com whey protein, que é para alguns pacientes sarcopênicos, né, é utilizado. Compostos imunomoduladores. A gente tem também alguns suplementos que são com fibras. Outros suplementos têm hidroximetilbutirato, que está sendo bastante estudado também, na forma de funcionalidade. Então, a gente tem muitos mesmo suplementos. Alguns mais caros, outros mais baratos.
E a gente vai indicar o suplemento de acordo com a individualidade do paciente. Então, se é um paciente sarcopênico, eu vou indicar tal suplemento. Se é um paciente que vai fazer uma grande cirurgia, né, eu vou indicar outro suplemento, que é um suplemento imunomodulador, tá? Então, a gente tem esses suplementos que podem ser utilizados na prática. Esse estudo aqui demonstrou a suplementação oral nesses pacientes e demonstrou que a suplementação oral de forma preventiva é importante também. Então, por exemplo, o paciente chegou antes mesmo de iniciar químio, rádio, antes de fazer cirurgia, esse paciente chegou e você já faz uma suplementação nutricional oral para ele, sabendo que ele vai ter perdas, né? Sabendo que ele vai ter perda de peso, sabendo que ele vai ter sintomas, e aí você consegue diminuir esses sintomas e também essa perda de peso. Falando um pouquinho de imunonutrição, que é muito interessante assim da gente falar, a imunonutrição, ela tem compostos, né, imunonutrientes, são um suplemento específico que tem esses compostos, e ela traz benefícios como aumento das células CD4, menor tempo de hospitalização, menor complicação e aceleração da cicatrização de feridas. Então, normalmente a gente utiliza a imunonutrição nos pacientes que vão fazer cirurgias de grande porte, como cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia abdominal, tá? E o estudo demonstrou que os pacientes que receberam dieta imunomoduladora demonstraram um aumento significativo de CD4 e CD4-CD8, a relação entre elas. E o guideline da ESPEN também, ele recomenda, com grau de evidência forte, a utilização da imunonutrição. Então, a gente já vê na prática, né, esse conhecimento sendo difundido e alguns cirurgiões, né, a equipe também, de modo geral, trazendo esses pacientes para a gente, falando assim, olha, ele vai fazer uma cirurgia de grande porte. Ele tem indicação de fazer imunonutrição, né? Porque alguns pacientes não têm essa indicação. Ele tem indicação de fazer imunonutrição, né? E a gente pode fazer imunonutrição nesses pacientes. A imunonutrição também está no consenso de nutrição oncológica, em que a gente deve iniciar essa imunonutrição 7 a 10 dias antes da cirurgia de grande porte, independente do estado nutricional, ou seja, se é um paciente magrinho, se é um paciente gordinho, eu vou fazer imunonutrição independentemente. Na cirurgia a gente descontinua e depois, no pós-cirúrgico, a gente pode continuar fazendo essa imunonutrição para a recuperação desse paciente, né? Para que haja uma recuperação melhor desse paciente. Os estudos mostram uma recuperação muito boa com a utilização de imunonutrição quando comparado com aquele que não utilizou a imunonutrição. Um outro nutriente que está sendo bastante utilizado é o hidroximetilbutirato, né, que é um metabólito da leucina. Ele também está sendo utilizado pela sua relação na musculatura do paciente. Então, esse estudo aqui demonstrou que houve um aumento de massa magra no paciente que utilizou o hidroximetilbutirato durante, né, a sua terapia oncológica, né, durante seu tratamento oncológico, na verdade. Outro nutriente que também está sendo bastante utilizado é o ômega 3. O ômega 3 ele também tem resultados bastante legais no paciente, diminuindo suas citocinas pró-inflamatórias, diminuindo essa perda de massa muscular, né? Então, ele também é recomendado pelo consenso da ASPEN, em que se coloca uma dose de 2 gramas de EPA diariamente. Então, uma dose de 2 gramas é recomendado para esses pacientes, tá? Porque aqueles que têm uma perda de peso não intencional, uma perda de peso, uma anorexia também, a gente recomenda a utilização do ômega 3. Além disso, a gente tem o cuidado multimodal, né? Não adianta nada eu colocar ômega 3, whey protein, colocar todos os nutrientes necessários para esse paciente se eu não tenho também uma mobilização precoce desse paciente, se eu não tenho uma atividade física, né? Se eu não tenho suporte também familiar, social, então como o cuidado multimodal, o cuidado multiprofissional, ele é importante nesse momento, né? Muitas vezes a gente passa em enfermaria, né, quando o paciente está internado, a gente passa na enfermaria e pergunta para ele assim, você tomou o suplemento? Ele fala, tomei e tal. Mas quando um outro profissional chega para ele e fala da importância desse suplemento, que não é um nutricionista, chegou a enfermeira e fala, olha, você tomou o suplemento, é interessante. Ou o médico chegou e falou, você tomou o suplemento que a nutricionista passou? É muito bom, porque esse paciente vê que a gente tem uma ligação entre a gente, né, que todo mundo sabe o que o outro está fazendo, e também para mostrar que aquilo ali é importante realmente para a saúde dele. Ele pensa, poxa, todo mundo está falando para eu tomar esse suplemento, então esse suplemento é bom para mim, então eu vou tomar ele.
Então, sempre, não só com a questão do suplemento, mas também com a questão da alimentação, né? Com a questão, às vezes, até do nutricionista chega para paciente e fala, olha, o fisioterapeuta veio aqui? Não. Então, ó, o fisioterapeuta vai vir aqui, ó, faz um esforcinho para fazer todos os exercícios dele também. Então, um profissional apoiar o outro também é muito importante, porque às vezes o paciente tem mais vínculo com tal profissional, com tal, então é importante que a gente se ajude também nessa questão do tratamento desse paciente oncológico, e só ele que tem esses benefícios, né? Ele vai ter benefícios enormes com a nossa integração. Como considerações finais, então, eu coloco que o trabalho da equipe multiprofissional é importante para o cuidado do paciente com câncer de cabeça e pescoço, não só o câncer de cabeça e pescoço, mas todos os tipos de câncer. A triagem e avaliação nutricional deve ser realizada o mais precoce possível, com o objetivo de ter uma intervenção nutricional assertiva nesse paciente, ter uma intervenção nutricional mais rápida. E a suplementação nutricional deve ser feita de forma racional e individualizada. Não tem que chegar e comprar qualquer suplemento e achar que aquilo ali está fazendo certo. Não, tem que ter uma suplementação adequada, ter um cálculo dessa suplementação nutricional para aquele paciente, para que ele possa ter os benefícios dessa suplementação nutricional, sem causar malefícios, como, por exemplo, ter uma função renal diminuída, ter esse paciente até ele vem consumindo muito pouco da alimentação. Então, quando ele come, às vezes ele quer consumir muito suplemento e acaba que ele não tem, às vezes, a necessidade tão grande assim, né? Então, a gente precisa também orientar esse paciente que o pouco é ruim, mas o muito também, muito além das suas necessidades, também é ruim, que podem dar questões metabólicas também importantes. Então, por isso que a gente precisa avaliar muito bem o paciente e suplementar somente quando for necessário e de forma individualizada. Aqui estão meus contatos e muito obrigada.